Dando prosseguimento, teremos agora a palestra que abordará o tema regulamentação da reforma tributária dos municípios. Convidamos para compor a mesa, para coordenar os trabalhos desta apresentação, o senhor Eliel Mendes Salles. O senhor Eliel é graduado em Ciências Contábeis e Gestão Financeira, é fiscal de tributos e atual secretário de Administração e Recursos Humanos do município de Jaguariaíva, Paraná. É presidente da Fisco Paraná, Associação dos Auditores Fiscais Tributários do Estado do Paraná, e também diretor da FENAFIM, Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, com atuação na área de apoio aos sindicatos e associações dos estados. E convidamos ao palco o palestrante, senhor Elton Kramer, procurador do Estado do Paraná. Com a palavra, o senhor Eliel Mendes Salles. Alô. Boa tarde a todos. É uma alegria. Obrigado, Johnny, pelo convite, né? E também agradecer ao professor Elton, né, um prazer dividir a mesa com ele. E antes de iniciar, né, quebrar um pouco o protocolo aqui, em minutos, a gente que trabalha à frente da entidade, eu gostaria, viu, Johnny? O Johnny, o Fábio Macedo, o Cássio, eu gostaria que vocês levantassem de pé, Cássio, um pouquinho. Pessoal, eu gostaria de uma salva de palmas, principalmente para o Cássio, o Fábio, o Johnny, que nós, né, fiscos municipais, a gente tem muito a agradecer a eles que estão à frente da nossa entidade, principalmente da Federação, da FENAFIM, da Ana Fisco, que são pessoas aí que estão no dia a dia aí, trabalhando em prol da nossa carreira. Muito obrigado. E passando aqui, né, então hoje nós estamos aqui com o nosso professor Elton, procurador do Estado do Paraná, mestre e doutor de Direito Tributário pela Unimar, Universidade de Marília, graduado em Direito e Ciências Contábeis, professor e instrutor da Escola de Gestão e IGP do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tem obras jurídicas como coautor da obra Administração Tributária Municipal pela editora Dialética, coautor e obra Curso de Direito Tributário, Manual do Advogado Tributarista e Tributos em Espécie pela editora. Com você, professor. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui em Porto Alegre, a convite do nosso colega Johnny, também rever amigos, nosso amigo Mendes Salles, lá do Paraná, Gabriel, do Tribunal de Contas, também a gente já teve vários eventos conjuntos, amigo Alberto, Clarice também, que é nossos colegas aqui da IPDM, e compartilhar com vocês aqui também é um grande prazer sobre esse tema que tem tirado o sono de todos, que é a reforma tributária. Um discurso que eu estou trazendo e levo também para todos os eventos é essa necessidade da integração entre fiscos estaduais e municipais e entre procuradorias estaduais e municipais. Esse é um discurso que eu carrego para todo momento, eventos tanto envolvendo Procuradoria do Estado, eventos junto com auditores fiscais,
que é uma necessidade para a reforma funcionar, é a gente falar a mesma língua. Se a gente chegar lá no momento da migração do ISS para o novo IBS e a gente não conseguir alinhar essa mesma diretriz, a reforma não vai funcionar. Ou talvez não funcione daquela forma que imaginamos, daquela forma que foi planejado na Lei Complementar 214 e a futura Lei Complementar, que é o PLP 108. É necessário que a gente imagine já esse cenário de integração e trabalhe para ele. Mas a primeira pergunta que vem, estamos preparados para essa integração? Porque os problemas já estão começando a surtir efeitos até mesmo antes da implementação do sistema gradativo de migração do ISS para o IBS. Os problemas já começaram. E o primeiro degrau é levarmos para prefeitos e secretários, especialmente, não só eles, mas principalmente eles, essa necessidade de nos prepararmos para a reforma. E como que a gente vai se preparar para a reforma? Temos que preparar em muitos cenários, englobando a questão de logística, a questão tecnológica, a questão de valorização da administração tributária e procuradoria, e questões legislativas. O que eu venho trazendo aqui, a primeira debate que a gente coloca, até estava aqui com o professor Carrasa, que tive o prazer de conhecê-lo aqui pessoalmente, o professor Carrasa, que tem um livro, Direito Constitucional Tributário, uma doutrina vasta em direito tributário, e que todos nós, com certeza, que tivemos a formação jurídica, lemos, né, passamos por leituras da doutrina do professor Roque Antônio Carrasa. Tínhamos uma definição clara do que era competência tributária. Competência tributária era a aptidão de criar o tributo. Mas quem criou o IBS? Foi estados e municípios? Quem vai regulamentar o IBS é estados e municípios? Para as duas situações é não. Congresso Nacional e Comitê Gestor. Mas como que eu vou definir essa competência compartilhada? Se ela não é aquele conceito que eu tinha clássico de competência dos livros clássicos. Isso todos eles, né? Então, o que seria essa competência compartilhada? Mas, professor, o que isso vai interferir no meu dia a dia? Na procuradoria, trabalhando com execução fiscal, trabalhando com mandado de segurança, ou auditores, eu vou fiscalizar aqui, eu já tenho meu serviço já pré-determinado, o que vai interferir? Porque essa competência que a gente discute é que ela vai legitimar a tua função como auditor fiscal, lavrando auto de infração, fazendo a defesa, a procuradoria fazendo as impugnações, a defesa do erário nos processos, e, principalmente, o que estados e municípios podem fazer. Algumas coisas devem, outras até onde podem ir estados e municípios. Porque quando tínhamos o ISS, ainda temos, né, até ele ser extinto, qualquer problema no ISS, eu faço uma reforma no código e resolvo, porque é meu, cabe a mim, né, como município, legislar, criar leis, investir, quem melhor investe arrecada mais, quem menos investe arrecada menos, e nós temos um problema resolvido. Com o IBS não vai ser assim, a gente depende do quê? Intermediadores. Primeiro o Comitê Gestor, segundo o Congresso Nacional, todos longe, em Brasília, longe do nosso, da nossa, vamos dizer, interferência direta. Temos representantes? Temos. Mas o que garante que nós, municípios pequenos, seríamos ouvidos, escutados, os nossos problemas, as nossas dificuldades? Tudo isso começa por aqui. O que é essa competência compartilhada? Outros problemas que a gente vai tratar. Temos que estar preparados para esse momento de 2029 a 2033, que eu considero como o problema mais perigoso. Por quê? Além de ser mais trabalhoso, porque nós iremos trabalhar paralelamente com o que temos e com o que queremos ter, que é o IBS. Vocês vão fiscalizar o ISS, porque ainda ele vai ser importante, uma parte da arrecadação, e, paralelamente, eu vou entender e começar a aplicar o IBS. Junto com todo um cenário novo de judicialização, de impugnações, contribuintes perguntando o que ele deve fazer, e o comitê gestor, obviamente, que tem essa função normativa, né, de colocar uma regulamentação de como você deve agir.
E, a partir desse momento, nós vamos ter um novo chefe, que é o comitê gestor. Como assim, professor, novo chefe? Porque as decisões e os atos normativos do comitê gestor são vinculantes. O que isso representa? Eu tenho que obedecer obrigatoriamente. Se eu não concordar, o município vai ter que acionar o STJ, que é a competência originária, para ir contra o comitê gestor. Não é uma situação tão fácil. Exceto se ele utilizar as vias ordinárias, obviamente, do próprio comitê gestor e provocar uma mudança de entendimento, uma mudança de regulamento. É um novo cenário, é uma nova linha de atuação do município. Meu foco aqui, por exemplo, para vocês é o município, mas o Estado também. Só que o Estado não nos preocupa muito. Hoje eu sou procurador estadual, mas fui 9 anos como procurador municipal. Como eu disse, eu saí do município, mas o município não saiu de mim. O município ele precisa mais dessa intermediação que o Estado, porque o Estado já está acostumado no âmbito do CONFAS, ele já tem uma estrutura suficiente, todos os estados têm essa estrutura suficiente. Agora, os municípios, nós temos mais de 5.000 municípios, um diferente do outro. Uns mais estruturados, outros menos, um com carreiras de fiscais estruturadas, valorizadas, outros, sequer o cargo de auditor fiscal possui. Alguns, nem estrutura de fiscalização foi criada no município. Outros, não é nem bem visto a atividade fiscalizatória, infelizmente, né, Mendes? A gente encontra, inclusive, no estado do Paraná, prefeitos que são contra a fiscalização. Ele diz, como que eu vou mandar fiscalizar o meu comércio, que me patrocinou, que me ajudou a me eleger? Um pensamento totalmente privatístico e egoístico, né? Mas, enfim, existe. É contra isso que a gente vai remar, é contra isso que a gente tem que implementar. E uma coisa que eu estava conversando até com o Fábio Macedo aqui, é que se o município não atuar, não fiscalizar, o Estado também perde. É interesse do Estado que o município funcione bem, que tenha estrutura. E com base nisso, veja, o município, ele se baseou em muitos deles, inclusive o Tribunal de Contas, né, Gabriel? Já tem estudos que tem municípios que são extremamente dependentes do FPM. Municípios que são dependentes de repasses. Eu me assustei, eu trabalho muito tempo com capacitação de auditores fiscais e procuradores municipais. Eu fui num município pequenininho, lá no Nordeste, e eu perguntei como que é a dívida ativa de vocês, como que funciona aqui. Professor, nós não temos dívida ativa. Eu falei, mas como que vocês arrecadam, como que vocês gerem a máquina pública? Professor, a gente sobrevive de repasses. Enquanto o governador, enquanto o presidente repassar, o município existe. O dia que eles cortarem, o município acaba. Eu fiquei assustado, eu não imaginava que tinha municípios sem uma dívida ativa. Ou seja, uma arrecadação própria que não funciona, porque se arrecadasse e alguém não pagasse, não teria como executar, porque não tinha dívida ativa. Então, o nosso modelo atual de repasses é importante, porque muitos, se não quase todos os municípios dependem, alguns mais e outros menos. Nós temos um plano de repasse, passei aqui. Temos um plano de repasse que começa no FPM, lá da Federal, 22,5%, mais 3% em parcelas trimestrais. 100% imposto de renda, que para muitos municípios é muito importante, é uma renda significativa, que é aquela retenção na fonte de pagamentos feitos pelos municípios. IPI, o IPVA, 50%, que muitos governadores estão agora concedendo isenção, ou isenção não, mas diminuição de alíquotas, os municípios serão afetados, porque 50% do IPVA é do município, é municipal. E o ICMS, que é 25%. Então, os municípios, eles estabilizaram o seu orçamento levando em conta esses repasses. E muitos municípios dependem muito disso. Até o Tribunal de Contas divulgou, anos atrás, uma pesquisa mostrando que municípios até 50 mil habitantes tinham uma dependência que passava de 30% do seu orçamento em repasses estaduais e federais. Quanto o município menor, dependia mais. Quanto o município ia crescendo, dependia menos. Mas a pesquisa mostrou que todos dependem, de uma certa forma, desses repasses. O que a reforma mudou? A reforma tributária,
manteve 25% da cota-parte do IBS na parte estadual. Só que o critério de distribuição, que é 80%, ou seja, uma porcentagem bem significativa, ela vai levar em conta critério populacional. Até então, nós tínhamos a origem da geração da renda, ou seja, municípios pequenos, que tinham uma grande empresa, uma grande indústria, estavam sobrevivendo de repasses. Por exemplo, lá no Paraná, nós temos o município de Araucária. A Petrobras está ali em Araucária, uma refinaria. O repasse de Araucária é gigante. Para ela, a receita própria é secundária, a receita de repasses é significativa, é primária. O que isso vai acontecer? Com base nessa mudança de critérios, alguns vão sofrer mais e alguém do outro lado vai ganhar mais. Obviamente que alguém tem que ganhar para o outro perder. Alguns, há projeções, até o Fábio me ajuda muito nessa questão de números, porque do governo federal eu não vi, nem estadual, ser divulgado números oficiais de quem vai perder, quem vai ganhar. O que nós temos é projeções. Mas são projeções que, confrontadas umas às outras, têm lógica, que é com base nos repasses que são feitos atualmente e o que vai ficar no futuro. Nessas projeções, primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, vamos mudar o chip. Até então, as gestões municipais se baseavam o quê? Vamos trazer uma grande empresa, uma grande indústria para cá e, fim de papo, vai gerar emprego, vai gerar a cota-parte do ICMS, pronto, o município só tende a ganhar com isso. Com a reforma tributária, isso é irrelevante, porque não é mais origem, agora se leva em conta o destino. Então, aquele ICMS que era gerado ali na cota-parte, que era um valor significativo, ele vai pegar outro critério a partir da implementação do IBS. Vai ser a questão populacional, que vai ser mais relevante. Tem a sua lógica? Tem a sua lógica, a questão populacional. Quem tem mais população, tem mais gasto com políticas públicas, políticas de saúde, educação. Tudo bem, mas é uma mudança de chip. Os prefeitos estão preparados para isso? Nós, enquanto servidores, estaríamos preparados para isso? Porque não é uma mudança que vai afetar somente a Secretaria de Fazenda, ou somente a Procuradoria, ou somente um órgão. Não, ele vai afetar toda a prefeitura. O plano de governo, de implementação de políticas públicas vai ser afetado. Ou seja, não basta trazer apenas empresas. Eu tenho que gerar o quê? Aumento populacional, consumo. Municípios que não investiam e poderiam e teriam potencial de turismo, vai ter que investir. Porque isso traz o quê? Questão populacional, emprego e consumo. Porque isso vai repercutir na questão de dinheiro no caixa. Então, isso é uma mudança de chip, e se não nos atentarmos, a gente vai cair na estatística. A Receita Estadual do Paraná tem os números, e eles até não foi divulgado, isso aqui na imprensa, nada, foi internamente. Mas pedi a permissão, eles fizeram um levantamento, se hoje fosse implementado o IBS, como que ficaria? Lá para cima, deixa eu ver se tem um laser, tem lá. Lá para cima, municípios de até 5 mil habitantes, 78 municípios perderiam a arrecadação, para 23 ganhar. De 5 mil a 10 mil, 83 vão perder, para 21 ganhar. Só vai ter essa equalização aqui, 20 mil habitantes para cima. Os municípios que vão mais ganhar são os grandes, que aqui possivelmente está Curitiba. Mas e os municípios pequenos? Há um perigo. Qualquer perda de arrecadação, qualquer diminuição na arrecadação, seja de repasse ou não, é uma situação preocupante, porque não está sobrando dinheiro em caixa. E se faltar, vai descumprir pagamento de contrato, falta de reajuste para servidores, falta de políticas públicas, falta de pagamento de médicos, ou seja, todo mundo sabe o caos que isso pode criar. Então, é preocupante, é uma cogitação, obviamente, que a gente está trabalhando com números presumidos, porque a gente não tem nem a alíquota ainda do IBS, mas é algo que a gente tem que levar em conta. É algo que nós devemos levar o fato ou a preocupação para o nosso município, principalmente municípios medianos e pequenos.
A gente vem trabalhando com alguns municípios, por exemplo, da região de Mato Grosso e ali do interior do Paraná. Municípios que sobrevivem do agronegócio. Muitos deles vão perder muito dinheiro. Municípios pequenos, que tinham um repasse alto de ICMS por causa da agricultura, vai ter uma mudança. Claro, gradual, né, como foi abordado pelos outros palestrantes. Temos aí 50 anos, mas a tendência do município é cada vez ganhar menos. Isso é preocupante. Principalmente pequenos e medianos, que estão no alvo daqueles que vão mais perder. Aqui nós pegamos um outro estudo, mostrando, eu peguei por amostragem aqui, que eu tinha feito já o Estado do Paraná e 4 municípios de Santa Catarina. Araucária, veja quanto que vai perder, mais de 80% do repasse da Araucária, a projeção é que ela vai perder. Assis Chateaubriand, que tem a fábrica da Frimeza, perder 26%, pouquinho menos, bem menos, né? Enquanto que Curitiba vai aumentar 48% seu repasse. Por quê? Questão populacional e consumo. Santa Catarina, Itajaí vai perder em razão do porto mais de 62%. E isso, cada município vai ter uma realidade diferente um do outro. Como que iremos nos preparar para isso? O município já tem que fazer alguma coisa em relação a isso? Óbvio, tem que ser trabalhado, a questão principalmente orçamentária. Algo que pode ser feito. O PLP 108 estabelece ali, não vi se houve ainda mudanças para essas datas, mas o que o município arrecada de 2019 a 2026 é extremamente relevante para a receita de referências. Ou seja, o que deveria ser feito tem que ser feito agora. É para melhorar o ISS? Tem que melhorar agora. É melhorar a cobrança agora, a cota parte, que não depende muito de nós, depende do Estado. É isso que vai ser levado em conta para a receita de referência, que é aquele dinheiro que vai passar por um cálculo super complexo do comitê gestor e voltar para o município. Então, isso aqui tem que ser levado em conta. E é possível melhorias? Sempre é possível. Esse é um trabalho que a gente fez lá com o município de Almirante Tamandaré, em 2022. Esse trabalho resultou no novo Código Tributário de Almirante Tamandaré, a Lei Complementar 106/2022. Veja, 2022, levando o princípio da anterioridade nonagesimal, eles conseguiram, de 2022, pular para mais de 10 milhões de aumento de arrecadação. Em 2024, pulou para 73 milhões. Ou seja, é possível melhorar. Eles dobraram a arrecadação. Só que você tem que olhar para o que deve ser melhorado. Legislação, estrutura. Tem municípios, por exemplo, que têm alíquotas de ISS de cartórios e instituições financeiras a 2%. O que justifica? Ah, mas o cartório vai embora da minha cidade se aumentar. O cartório não pode sair de onde está. Ah, mas eu não vou aumentar porque o cartório está ganhando pouco, será? Entra no site do Tribunal de Justiça do Estado e procura lá a arrecadação do cartório. Aí você já confirma, CNJ. Então, há situações que devem ser levadas em conta e, às vezes, imperceptivelmente, está prejudicando a arrecadação, está emperrando a arrecadação do município. Outros desafios. Essa é a primeira preocupação que eu queria colocar para vocês, que é a questão orçamentária. Mas, professor, você só veio colocar aqui angústia, né, professor? Em vez de um momento alegre, está trazendo boas notícias, mas a preocupação começa para depois vir a alegria, a bonança, né? Primeiro vem a tempestade. Mas outro desafio que a gente vai ter que ter é o chamado tax gap, que é algo que a Receita Federal trabalha, tem já estatística, estudos sobre isso, que é a diferença daquilo que você planeja arrecadar e aquilo que efetivamente você arrecada. Então, muitas vezes, municípios grandes já têm muitos estudos, Porto Alegre já deve ter, Curitiba tem, de fazer aquele estudo. Qual as metas de arrecadação anuais, por exemplo, que você tem no ITBI, no IPTU, no ISS, que normalmente é colocado, mas muitos municípios colocam pro forma na lei orçamentária anual. É saber quanto que você se propõe a arrecadar naquele ano e quanto que você efetivamente arrecadou. E se não arrecadou, quais foram as causas? Algo que a gente tem que trabalhar também, no primeiro momento, é qual a alíquota que vai se chegar
a determinado serviço e determinada atividade econômica. Nós temos a curva de Laffer, né, que ela diz que nós temos uma zona aceitável de alíquotas. E isso a gente já pode analisar o ISS. Você coloca uma alíquota de 3%, todos os contribuintes estão pagando o teu ISS. Você aumenta para 4,5%, já diminui. Ao invés de aumentar a arrecadação, diminui. Por quê? Porque já entra naquela chamada zona inaceitável. É quando, por exemplo, o corretor, o médico, o advogado tira o estabelecimento dele e monta em outra cidade, porque lá a alíquota é menor, porque compensa para ele. Ou mudar de cidade, no caso do ISS, ou sonegar. É um primeiro desafio que a gente vai ter no estabelecimento de alíquotas. E por que isso? O nosso contribuinte hoje, que paga no máximo 5% de ISS, vai chegar a 19%, 20% de IBS. Será que ele vai pagar? Será que ele não vai fazer de tudo e agora, ao invés de melhorar nosso trabalho, vai dificultar para a gente pegar o sonegador? Isso está dentro desse estudo do tax gap. O que causa o tax gap? Várias situações. Tem municípios que é isso, tem municípios que é aquilo. Informalidade econômica. A ideia é trazer para a regularidade aquele contribuinte que está na informalidade, porque na informalidade ele não paga tributo. Teve um município, por exemplo, que trouxe um problema para nós, que ele não queria arrecadar mais dos motoristas de transporte municipal. Ele queria controlar, saber quem que é o motorista da Uber, quem que é o motorista da outra empresa, isso. O que houve o reconhecimento? Que aqueles motoristas poderiam se classificar como MEI, microempresário individual. Porque daí a arrecadação é pouquinha, mas você tem um controle, você exige um cadastro desse motorista, para você ter um certo controle de quem está transportando pessoas no seu município. O município de São José dos Pinhais, que eu fui procurador municipal há 9 anos, tínhamos um problema crônico de transporte irregular. Vans, carros que não estavam cadastrados nem como táxi, nem como Uber, estavam transportando pessoas, criando um problema de segurança pública, por causa do aeroporto. Sonegação fiscal, fraudes, algo que a nossa razão de ser, de estar como auditores e procuradores, é para combater isso. Só que será que a legislação está combatendo ou está propiciando a sonegação e a fraude? Hoje, o nosso código, ele propicia qual? Aonde em São José eu era crítico ao código exigido do procurador-geral, do secretário, do prefeito, mas ninguém me escutava, era reformar o código, porque o nosso código propiciava a sonegação. O auditor sofria desacato, não tinha uma multa prevista para o auditor aplicar em caso de desacato, de desembaraço, a fiscalização. Arbitramento era feito na cabeça do auditor, não tinha regra, não tinha decreto. Multas, nós tínhamos 3 multas. Mas, professor, só não existe 2 multas, a punitiva e a moratória? A terceira eu não sei o que é. Um plus, né? Uma premiação por não pagar. Aliás, uma premiação para o município fiscalizar. O juiz intimava, eu não sabia o que falar. Eu tenho 3 multas, 2 eu sei o que é, a terceira eu não sei. Está lá no código. Então, o código não propiciava a regularidade, a formalidade. Complexidade do sistema. Quanto a lei é mais complexa, mais ela propicia que você descumpra. Eu não entendi o que eu tenho que fazer, então eu vou descumprir. O auditor que vem atrás e me explique. Ou seja, se ela for mais clara, melhor. Então, a gente tem analisado os códigos e a gente diz... Eu peguei um código lá do interior do Paraná, Mendes. Era a correção do tributo, era INPC mais IGPDI dividido por IPCA. Eu perguntei para os auditores, se sabem calcular isso? Não. Mas quem colocou no código? Não sei. Então muda, vamos colocar IPCA somente. O que é essa média? Que programa que vai fazer esse cálculo? Ah, professor, a gente coloca presumido aí, ninguém impugnou. Mas não é o certo. Você tem que colocar o que realmente é válido, porque se alguém contestar, vai derrubar tudo. É muita coisa irregular que vem de tempos em tempos, e daí vem aquela frase, mas sempre foi feito assim, nunca deu problema. Por exemplo, contribuição de melhoria. Lá no estado do Paraná, eu não consegui encontrar uma contribuição de melhoria que foi feita de forma adequada conforme o Código Tributário Nacional, decreto-lei que regulamenta e a jurisprudência do STJ. Nenhum. E aí eu perguntei para o secretário na época, por que vocês continuam lançando? Professor, a cada 10, 2 impugnam. Então, para nós é lucro. É uma análise econômica do direito, né? Mas, enfim, está errado? Não torna certo.
E a capacidade de fiscalização limitada. Se eu não tenho fiscal, eu não tenho procurador, eu tenho, na verdade, às vezes, um fiscal que ele fiscaliza obras, postura, ambiental, às vezes trânsito e tributário. Qual a chance dessa pessoa fiscalizar adequadamente? Procurador, um procurador que trabalha com licitação, responsabilidade civil, tributário, licitação, qual a chance desse procurador estar dando prioridade às questões tributárias, de estar orientando os auditores fiscais do município como se portar? Esses são pontos que os prefeitos precisam analisar. Quando eu passei do município para o Estado, foi um choque. Eu olhando a legislação estadual, a estrutura que eu tinha, os sistemas que eu tinha disponíveis, se eu tivesse no município, eu teria sido muito mais eficiente. E veja, São José é a terceira ou quarta maior arrecadação do Estado. E eu não tinha estrutura, né? E eu falo, claro, não desprestigiando, aprendi muito. O que eu falo para vocês, o que eu tenho de vida profissional, eu aprendi lá, porque realmente há muitos problemas. Se eu tivesse um tempo para falar para vocês, só uma historinha, me permite, Mendes? Só uma historinha para vocês saberem o que eu enfrentava lá. Motorista, vou bem rápido, porque eu já recebi a ordem para terminar aqui. Daqui a pouco eles fazem assim, ó. Motorista da prefeitura pediu lá uma progressão, veio o parecer. Fui dar o parecer, beleza, pedi a documentação, e não sei por que cargas d'água, eu pedi a habilitação dele, a cópia da habilitação. Cadê a cópia da habilitação? Ele, eu não tenho. Mas, peraí, você é agente administrativo? Não, o cargo dele é motorista. Mas como que você não tem habilitação? O edital dele, de 300 anos atrás, não exigia prova prática e habilitação. E aí, o que eu faço? Motorista, nunca foi parado, só dirigia, não tinha carro próprio, só dirigia o carro da prefeitura, polícia militar nunca parou, guarda municipal, o colega dele, e aí? Que parecer que eu dou nesse caso? Então, é para aprender mesmo, é uma escola, pense no que eu vim. O que os municípios, então, devem fazer para a gente concluir aqui a nossa análise? Muitas coisas, mas principalmente se for dar dicas, investimento, tecnologia para melhorar a fiscalização e gestão da dívida ativa. A dívida ativa não é mais só pressuposto para execução fiscal. Até o contrário. Lá no estado do Paraná, dívida menores que R$200 mil a gente não executa mais. Manda o quê? Para protesto. Pensar nesse valor limite. Pensar em legislações para permitir que o procurador desista da execução fiscal que não teve êxito. Legislações que garantam prerrogativa para os auditores fiscais para não serem desacatados em caso de desembaraço. Legislação de arbitramento de tributos que garantam. Se a Receita Federal pode, por que a Receita Municipal não pode? O trabalho é conjunto. Se a Receita Estadual tem leis assim, o município também merece leis assim. É necessário. Propostas legislativas para melhorar a estratégia da arrecadação. Se o código não te ajuda, quem vai te ajudar? O código tem que estar atualizado, os sistemas têm que dar informações que vocês precisam. Vocês têm que produzir relatórios de quanto que vocês arrecadam e o que tem mudado de um ano para o outro. Os sistemas têm que estar atualizados com a nova realidade. Vocês têm que ter integração da dívida ativa. A Procuradoria tem que ver a mesma coisa que a auditoria e vice-versa. Decisões judiciais têm que ser permeadas e discutidas entre auditores e procuradores. Capacitação de servidores, vocês já estão aqui, já é um passo. E isso tem que ser levado para o prefeito, isso não deve parar. Não é o primeiro, não é o último evento que vocês vão ter de reforma tributária. Isso aqui vai ser, possivelmente, para o resto das nossas vidas, porque é longa. Precisamos. E para fechar aqui, a transação tributária é algo que eu aposto muito. O meu pós-doutorado eu fiz com base em transação tributária para municípios e é algo que eu acredito para enxugar todo aquele acervo do passivo de IPTU, de ISS, que muitas vezes você não consegue cobrar, mas se você der uma flexibilidade, a pessoa vem e paga. Então, pessoal, basicamente seria isso que eu queria passar para vocês. Peço desculpas de ter ultrapassado um pouquinho o tempo. E como todo visitante que se preze, eu trouxe um mimo para vocês, que é um livro da minha autoria, chamado Administração Tributária Municipal. Depois vai ser feito sorteio, daí eu deixei para a organização, né, como que vai ser feito. Mas, de antemão, já agradeço aqui
todos vocês, e fico à disposição, se vocês quiserem conversar, debater, até meus canais de comunicação deixei aqui, vocês podem escanear e nos seguir lá, que vai ter muita informação. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Elton, né? Não tem pergunta, a gente vai encerrar. Só para finalizar, aqui que está da plateia são todos, quem são auditores fiscais tributários, fiscal de renda? Levanta a mão aí. Bastante, a maioria, hein? Pessoal, mostrar o caminho, vocês viram que o protagonista somos nós, fiscais, fisco municipal, vocês. E aqui no Rio Grande do Sul, eu pedi, Elaine, levanta agora você, Elaine, aí. A Elaine, o Leandro, que é o presidente da Gafim, está aí presente? Está lá, ó. O Leandro, a Elaine, que é vice-presidente. Esse é o caminho. Qual que é o caminho de vocês? Vocês do município que precisam fazer alguma coisa. Porque foi apresentada uma Ferrari para nós, e nós, fisco de município pequeno, estamos com uma carroça lá. Digamos, igual o exemplo que o professor deu. Tem um motorista, mas não tem a carteira CNH. E para tirar essa CNH, então os colegas aí, a Elaine, o Leandro, a FENAFIM, a nossa Federação Nacional do FET, está à disposição. Esse é o caminho, aqui com a EAMU, nosso Johnny. Então, essas são as entidades que representam vocês. Qualquer dúvida, o que vocês precisar, conta com a entidade. E é o caminho, e tenho certeza que vocês vão se dar muito bem lá nos municípios, se vocês tiver o apoio da entidade, que é a associação de vocês, a Gafim. Tá bom? Obrigado a todos. Convidamos para fazer a entrega das lembranças do evento o assessor da diretoria da EAMU, senhor Diego Felipe da Silva Aich.